Fala galera, estamos aqui no CT Parque Gigante, diretamente da sala de imprensa do Internacional, com o volante Fernando Regis, volante do Internacional, campeão gaúcho de 2025. Eu já te encaminho, Fernando, essa primeira pergunta sobre a importância do Campeonato Gaúcho, desse título, tirar esse peso também e dar essa alegria para o torcedor do Inter. Obrigado por aceitar o convite da Rádio Bandeirantes. Não, obrigado, é um prazer sempre falar com vocês. Um título super importante pra gente, né? A gente sabe do peso, né, do jejum que o time vinha, né, que o clube vinha passando, e a gente quebrar esse jejum, fazer parte dessa história, né, de ser os jogadores que quebraram esse jejum, que não deixou que o lado de lá fizesse 8 títulos seguidos também. Então, pra gente pesa bastante, a gente sabia do peso que tinha esse campeonato, né? Se a gente tivesse ganhado 5 vezes seguidas, talvez não teria o mesmo peso. Então, a gente está muito contente por poder conseguir quebrar esse jejum, mas a gente não quer só isso, a gente quer dar sequência e ver se a gente consegue algo maior ainda na temporada. Fernando, é um prazer falar contigo e eu quero seguir um pouco em cima dessa conquista que a gente sempre tratou que tinha um componente histórico em jogo, essa tentativa do octacampeonato, o jejum do Internacional e um clássico Grenal na final que é sempre muito diferente a dimensão desse clássico. Como é que foi o trabalho interno do grupo de jogadores, vocês muito experientes, para trabalhar essa mentalidade e ser tão superior como aconteceu nessa decisão do Campeonato Gaúcho? Não, a mobilização foi muito grande, né, dentro do clube, apesar da gente não passar tanto para fora, né, o quanto a gente queria esse título, mas a gente aqui dentro, internamente, a gente sabia que o título era super importante. Então a gente deu muita importância, juntou todo mundo, falou, olha, esse ano a gente não pode errar, esse ano a gente tem que ganhar. Todo mundo focado, e aí teve os jogos, né, que a gente foi vendo em algumas coisas que a gente precisava melhorar, o jogo lá no Grenal, que a gente percebeu que a gente fez um volume muito grande, jogou muito bem, mas não conseguiu concluir em gol. E a gente falou, não, a gente precisa melhorar nisso, a gente precisa matar eles. E aí já no segundo jogo a gente já foi diferente, a gente teve a oportunidade, fez os gols. Então isso tudo fez com que a gente entrasse no campeonato já mentalizado, sabendo o que queria, apesar daquela tensão ainda ser muito grande, o Inter ter muito tempo sem ganhar, porque no segundo jogo aqui a gente sentiu um pouquinho de tensão, viu que o pessoal sentiu, mesmo com o gol a torcida estava na dúvida, né? Pelo histórico que o Inter vinha passando, mas acho que a gente quebrou isso e agora é dar sequência na temporada. E Fernando, a gente te ouviu falar agora sobre esse título, né, sobre a mobilização, mas como funciona para ti isso? Tu que é um cara que a gente estava falando aqui fora do ar, né, dos títulos, são mais de 20 títulos na carreira, tem Liga Europa 3 vezes, tem Campeonato Português, tem Campeonato Turco, tem título pelo Manchester City também, né, título da Copa da Liga da Inglaterra. Então, como serve também para o Fernando essa motivação? Como o Fernando se motiva a um título gaúcho que parece não ser tão importante diante de tudo que tu já conquistou na carreira? Como tu se motivou também para esse título? Acho que assim, você se motiva quando você percebe que o clube, né, os treinadores, a comissão técnica, os jogadores estão empenhados em conseguir algo maior, entendeu? Então eu percebi que aqui o nosso grupo é muito bom, o nosso grupo tem fome de ganhar títulos, a comissão técnica tem fome também, o clube está buscando isso, então isso tudo te alimenta, né? Você levantar todos os dias e falar, não, o nosso grupo está no caminho certo, a gente tem possibilidade de ganhar alguma coisa. Quando você percebe que esse grupo não quer muito, que não busca isso, aí você vai se desmotivando, vai perdendo aquele ímpeto, mas a gente sabe que aqui o grupo é muito bom, o Roger é um treinador espetacular, com uma comissão técnica muito boa, a direção também está trabalhando muito nesse sentido. Eu acho que a gente tem tudo para fazer um bom ano e eu estou muito motivado aqui no Inter e espero também fazer uma grande temporada. E seguindo na tua carreira, tu passou por uma equipe na Europa que tem uma certa particularidade, que é o Sevilha e a relação do Sevilha com a Europa League. É disparado o time que mais venceu, são 7 títulos, se eu não estou enganado, então tem uma dominância nessa competição. Como é que tu acha que essa experiência no mata-mata do futebol europeu pode te ajudar e ajudar o vestiário do Inter, o grupo do Inter, em competições como a Libertadores e a Copa do Brasil? Geralmente, quando você joga competições eliminatórias, né, você tem que tá muito concentrado dentro do jogo, porque em qualquer detalhe pode fazer diferença. Então, quando a gente lá no Sevilha jogava essas competições como a Liga Europa, a gente entrava de maneira diferente. A gente fala, não, aqui a gente tem que entrar para matar, a gente não pode falhar. Entendeu? Então, acho que o Inter vai jogar 2 competições que é mais ou menos parecida, que é a Copa do Brasil e Libertadores. O principal foco é não tomar gol, né? Se você não toma gol, você está muito mais próximo de ganhar o jogo. Então, a gente vai entrar com essa determinação. Jogo a jogo, mas sempre pensando em não tomar gol. Até porque o cenário do Inter
é de certa forma parecido com o do Sevilha, né? O Sevilha, ele tem na Espanha times como Barcelona e Real Madrid, que talvez seja o caso de Flamengo e Palmeiras aqui no Brasil. Então, o campeonato de pontos corridos, ele demanda uma profundidade de elenco maior. Então, é nessas competições mata-mata que tem a questão da estratégia que pode ser determinante, né? Assim, o Brasileirão é mais complicado que ainda a Liga Espanhola, né? Porque você tem o Palmeiras, tem o Flamengo, tem o São Paulo, tem o Botafogo, todos os times com um andamento muito grande e contratações de muito peso, entendeu? Agora você tem que jogar jogo a jogo, você tem que tentar ganhar o máximo possível, não vacilar em momentos cruciais, torcer para que não haja lesões de jogadores importantes nos momentos cruciais, até porque a gente não tem um elenco, o nosso elenco é grande, né? Mas às vezes, por o jogador não estar jogando muitas vezes, ele perde esse ritmo de jogo. Então, vários fatores fazem muita diferença dentro da competição. Então, como eu disse para vocês, a gente está começando a temporada agora, mas a gente sabe que é muito longa, muito larga, e a gente vai precisar de todos os jogadores. A gente está aqui no bate-papo, na resenha com o Fernando aqui no CT Parque Gigante, pela Rádio Bandeirantes. Peço para que você que está acompanhando aí pelo YouTube, deixe seu like, comenta aqui embaixo também perguntas, fala o que tu acha aí do Fernando, qual a tua opinião também sobre o título do Internacional do Campeonato Gaúcho. Agora, Fernando, a gente estava falando mais agora da tua carreira, né, pegando esse histórico, tu passou por grandes clubes, teve grandes experiências, e eu estava acompanhando algumas entrevistas suas mais antigas. Tu falava de ter começado a jogar futebol aos 16 anos, né? Tu começou, logo já foi para a base do Vila Nova, depois já teve uma ascensão meteórica no profissional e depois foi vendido para o Porto. Então é um cara que não ficou muito conhecido aqui no futebol brasileiro e agora no teu retorno a gente viu muita gente falando talvez coisas que não soubessem do teu futebol, até falando coisas que não eram verdade, coisas que não se verificavam na prática, né? E esse desconhecimento sobre a tua pessoa, sobre o teu futebol, foi algo que te incomodou em algum momento? Tu não ser conhecido aqui no futebol brasileiro? Ou tu já esperava esse tipo de estranhamento com o Fernando por não terem acompanhado justamente a tua carreira? Não, eu esperava porque eu saí muito novo, né? Eu saí com 19 anos, não tive tempo de jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro. A primeira vez que eu joguei foi ano passado, essa vai ser a primeira vez que eu vou jogar uma Libertadores. E o pessoal acompanha mais internamente, né? E vocês da imprensa têm uma força muito grande, né? Qualquer coisa que você falar aqui e o pessoal não conhecer o jogador, ele vai falar, putz, vou prestar atenção para ver se realmente é isso. E teve alguns jornalistas que começaram a falar, né? Que eu era um jogador que não sabia jogar, que dava chutão, isso tudo. Isso acaba que influencia algumas pessoas, né? Mas quem acompanha meu futebol lá na Europa sempre percebeu que se eu conseguir jogar na Europa em grandes clubes, é porque alguma coisa eu tinha, né? Não cheguei ali por acaso. Então, agora com esse retorno, né, tanto num clube grande como o Inter, né, as pessoas começam a perceber e ver o futebol do Fernando, mas eu ainda tenho muito para fazer, né, para poder agregar aqui no Inter, espero fazer muita coisa e ajudar muito o clube. Eu estava até vendo, né, a tua carreira, dando uma pesquisada antes de fazer a entrevista, e tu tá há bastante tempo nessa já, né, Fernando? Tava vendo um lance lá do Manchester United e Porto em 2009, naquele golaço do Cristiano Ronaldo de fora da área. Quem tava marcando o Cristiano Ronaldo? Fernando, mais jovem, né? Já Então, estava ali com 21 tempo, anos, já estava ali correndo atrás dos melhores do mundo, né? Esse jogo foi, um jogo que ainda lembro muito bem, porque o Manchester United era uma grande equipe, a gente conseguiu um resultado muito bom lá na casa deles, 2-2, e o nosso pensamento era conseguir um resultado de 0-0 em casa, até porque o nosso melhor jogador na época, que era o Lúcio Gonzalez, tinha machucado, e a gente precisava do resultado, e acaba que no começo do jogo o Cristiano Ronaldo faz um gol do meio de campo e joga tudo abaixo das nossas intenções, mas boa recordação, muito boa. Mas ele só conseguiu um golzinho de bola parada, né? Porque com a bola rolando, fez teu trabalho. Não, foi bola rolando. Ele chutou quase no meio de campo e fez um golaço. Foi um gol ganhou assim. Puskas, eu acho. Ganhou o Puskas, foi um golaço. Não, na minha recordação era um gol de falta, de tão longe. É mais jovem, né? Eu achava que era um gol de falta. Mas, seguindo, né, nesse assunto da tua carreira, tem uma figura que a gente não pode deixar de citar, que é o Pep Guardiola, né? Considerado por muitos o melhor técnico de todos os tempos. E eu queria te perguntar como a convivência com ele, diária, ajudou na sequência da tua carreira e para ser hoje uma das lideranças, uma das peças centrais nesse quesito liderança dentro do vestiário do Inter.
Eu tive, assim, pouco tempo, né, um ano com o Pep Guardiola, mas eu aprendi bastante com ele. É um cara que trabalha muito nos detalhes, né? Ele sempre dizia que o jogador, quando está nesse nível lá de Europa, todos sabem o que tem que fazer, todos são muito bons, tem muito talento, tecnicamente vai dar o passo certo, e aí você tem que trabalhar nos detalhes. Então ele trabalhava muitos detalhes, os passos, a recepção, essas coisas mínimas que faziam muita diferença. Então eu aprendi muito com ele, que você tem que estar sempre fisicamente muito bem, tem que estar no peso, tem que estar o mais preparado possível para você fazer grandes jogos. É um psicopata da bola no bom sentido, né? Um cara que é fissurado pelo esporte, que tá o tempo inteiro atento nos jogadores para tentar tirar o melhor possível, né? Não é isso aí, ele vive 24 horas de futebol, né? Você vai na sala dele, tá lá um monte de desenho, né? O que vai fazer, estratégia. Então, um cara que vive, come futebol mesmo todos os dias. E até sobre esse detalhe, né, da tua carreira, Fernando, talvez em determinado momento tu esteve mais próximo da seleção portuguesa do que da seleção brasileira. Queria que tu contasse um pouco desse bastidor, se de fato, se tu pudesse escolher, tu preferia ter defendido a seleção portuguesa, a seleção brasileira, teve realmente próximo, teve essa possibilidade, como é que foi essa história lá atrás? Pois é, né? Por eu ter saído muito cedo do Brasil, com 19 anos, sem ser conhecido, e ficar 7 anos em Portugal, né? Então eu era muito mais conhecido em Portugal do que no Brasil. E aí, quando surgiu essa possibilidade de defender a seleção portuguesa, eu sempre disse ok, né? Até porque foi o país que me abriu as portas, né? Eu tenho nacionalidade portuguesa também. Tenho um respeito muito grande pelo Porto, né? Um clube que me abriu as portas, que me ajudou bastante, me fez crescer, teve paciência comigo para que eu pudesse crescer. E aí então eu estava muito distante da seleção brasileira. É engraçado, né? As pessoas falam, hoje sair essa notícia de Fernando com 37 para 38 anos, ter possibilidade na seleção, né? E coisas que eu estava no Manchester City, no Sevilla, no Galatasaray, no Porto, no meu auge maior, e nunca saiu essa possibilidade. Então é engraçado falar sobre isso, mas acho que também foi porque eu saí muito novo do Brasil, não joguei em nenhum clube grande onde eu pudesse ter esse reconhecimento. E ao mesmo tempo tu também tinha concorrentes como Casemiro e Fabinho, que como tu tiveram grandes carreiras no futebol inglês, mas recentemente a gente até trouxe essa notícia da possibilidade da consulta da CBF ao Inter pela tua convocação, e eu queria te perguntar se, apesar da seleção ser uma ausência na tua carreira quando tu estava no auge, é algo que tu ainda vislumbra nessa reta final de carreira? Agora é muito difícil, né? Já tenho 37 anos, é uma possibilidade que quase não existe. Mas a gente trabalha o meu pensamento aqui no Inter, é fazer meu trabalho aqui no Inter. Eu acho que essa fase ela já passou, né? Eu tentei muito, lutei muito para que eu pudesse conseguir isso. Mas como eu falei, como eu saí muito novo, né? Assim, fica aquela sensação de que eu poderia ter chegado, né? Pelos clubes que eu passei, ao menos uma oportunidade eu teria que ter, mas já é uma coisa já que eu já passou da minha carreira, agora é o pensamento totalmente aqui no Inter. E tu acha que para nomes como o Alan Patrick e o Vitão, que estão sempre no radar da seleção brasileira, o torcedor colorado pede muito eles na seleção, existe uma falta de atenção da seleção nos jogadores do Inter principalmente, por não estarem no eixo, não jogarem em São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo? Eu acho que o Alan e o Vitão sofrem o mesmo que eu sofri, né? Eu estar lá fora e não ser conhecido, né, no Brasil, acabou que me prejudicou. E eu acho que talvez o Vitão e o Alan também sofrem isso um pouquinho, né? Talvez se estivesse no mercado Rio, São Paulo, teria mais facilidade, porque são dois jogadores espetaculares que fizeram um gauchão tremendo, com muita qualidade. E não só agora, né? O Vitão e o Alan já vêm jogando muita bola há muito tempo. Como eu falei, às vezes o cara não pode ir direto, não precisa ir sempre na seleção, mas uma oportunidade o cara deveria ter, né? Até o Alan Patrick eu acho que nunca foi na seleção também, né? Nem o Vitão. Então uma oportunidade... Profissional não. Então deveria ter uma oportunidade, né? Deveria ser mais visto. E, Fernando, tu falou agora da idade, né? 37 anos, tua carreira está se encaminhando para o final, né? Embora tenha aí, quem sabe, muita coisa para viver ainda aqui no Inter. Mas a minha pergunta é, o que vai pesar para o Fernando decidir se ele vai continuar jogando ou não? Tem contrato até o final do ano. Vai pesar mais a questão física? Vai pesar a questão da família, de ficar um pouco mais próximo? Vai pesar, quem sabe, uma ambição de título? O que mais vai pesar na cabeça do Fernando para decidir se ele vai ou não continuar jogando? Eu sempre fui acostumado, joguei sempre em equipes que lutou por título, né? Equipes que buscavam sempre título. E o Inter é uma equipe assim. O dia que eu percebi que o pessoal não está com esse mesmo empenho, com essa mesma determinação de buscar títulos, aí acaba que você vai perdendo aquela motivação, né? E eu já sou um jogador veterano, eu preciso disso, eu vivo disso.
Eu acordo todos os dias pensando em trabalhar muito para a gente poder conseguir ganhar títulos. Então, acho que o que vai pesar mais para terminar minha carreira vai ser isso. É o dia que eu chegar aqui e não tiver motivação, não ver a motivação no meu companheiro, não ver a motivação em um treinador, num diretor, e aí eu vou falar, chegou o momento de parar. E Fernando, para finalizar, pelo menos da minha parte, já agradecendo a todos que estão na nossa audiência em Sport Band RS, o Inter estreia no Campeonato Brasileiro no próximo sábado, confronto diante do Flamengo extremamente complicado fora de casa. Mas eu queria que tu falasse um pouco da expectativa, da tua expectativa, mas também da expectativa do vestiário do Inter, em até onde a equipe pode chegar no Campeonato Brasileiro. Tem como bater de frente com times como o Flamengo? Ou a ideia é uma briga pela Libertadores? O que o vestiário enxerga para o Campeonato Brasileiro que se aproxima? Não, nosso time tem condições de bater de frente com qualquer time do Brasil. Agora, o que vai pesar no Campeonato Brasileiro, como sempre pesou, é porque o campeonato é muito longo, é muito difícil você jogar só com 11 jogadores. Você vai precisar rodar o elenco, e aí, como eu falei, você vai ter que ter sorte de jogadores importantes não se lesionarem, entendeu? Aí o Flamengo já tem um elenco muito extenso, com jogadores que sai um e entra outro, e o time não sente, né, essa substituição. Eu sei que o Flamengo é um time que é um time a ser batido, o Palmeiras também. A gente vai testar agora, vamos ver em que nível a gente está, mas a gente tem condições de ir lá e fazer um grande jogo, sabendo que vai ser muito difícil, mas a gente tem condições de ir lá e conseguir os 3 pontos. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, né? Tem muito time grande, muito time com poder de investimento. E para fechar também de minha parte, Fernando, já que o Mol perguntou do Brasileiro, quero perguntar sobre a Libertadores. O que tu achou desse grupo? Acha que pegar um grupo mais difícil pode ser bom para o Inter já entrar mais ligado? Ou acha que poderia ter pegado um grupinho mais fácil aí na Libertadores? Você me perguntou, eu queria um grupo mais fácil, né? Que a gente conseguiria passar, né, mais fácil, mas não tem grupo fácil também na Libertadores, né? Todos os times são muito bons. Para mim, o nosso grupo é o grupo mais difícil da Libertadores. A gente vai ter muita dificuldade para passar nesse grupo, mas a gente já está mentalizado, a gente já sabe que vai ser difícil e a gente vai ter que lutar todos os jogos para poder conseguir passar para a próxima fase. Fernando, muito obrigado pela tua participação. É um prazer falar contigo. A gente deseja sorte para essa sequência da temporada. A Rádio Bandeirantes está sempre na torcida pelos times daqui do Rio Grande do Sul. Então, o que precisar, estamos à disposição, tá? Muito obrigado. Muito obrigado pela entrevista, pelo bate-papo aí. Sempre que puder, a gente vai conversar aí e voltar a falar sobre futebol. A gente vai encher o saco para repetir essa conversa, tá? Valeu, tamo junto. Valeu. Deixa o like, se inscreve aí no canal e a gente volta com mais informações de Inter, de Grêmio e de tudo que acontece no futebol aqui no canal da Rádio Bandeirantes.